Tô com esse cabelo de que tem uma banda cover de Strokes, meu Deus. Bom, esse fim de semana aconteceu uma coisa no mínimo diferente para a comunidade autista, né? O Elon Musk, eu acho que eu não preciso apresentar quem é o Elon Musk, né? Mas uma breve análise, ele seria um dos fundadores do PayPal, que basicamente facilitou a transferência de dinheiro pela internet. O cara que fez a Tesla, coisa de carros elétricos e coisa do gênero, se tornar o que é hoje uma das maiores empresas, a maior empresa dentro do ramo de baterias e carros elétricos em si. E também ele é fundador da SpaceX, que é atualmente, eu creio que seja a maior empresa privada de aeroespacial, alguma parada assim. Mas beleza, ele é muito importante dentro do cotidiano hoje em dia. E sábado, apresentando o Saturday Night Live, ele falou abertamente, pela primeira vez, que ele foi diagnosticado que ele estaria dentro do espectro autista, né? Ele teria a síndrome de Asperger, que hoje em dia já é considerado só uma parte do espectro autista, né? Beleza. E o que isso afeta a gente, né? Eu já vou dizer em primeira mão que eu não sou muito fã do Elon Musk em si, né? A pessoa Elon Musk. Eu sou muito fã das coisas que ele fez, né? Bater palma pra bilionário não é muito uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma parada muito do meu sangue. Mas ele é um cara que, de fato, mudou muito o conceito de várias coisas. A própria Tesla, eu sou muito fã do Nikola Tesla e eu gosto muito de todas as invenções que ele fez e toda essa parte científica e todas as... do Nikola Tesla em geral. É um dos meus hiperfocos, o Nikola Tesla, posso assim dizer. E quando o Elon Musk pegou a empresa Tesla com o nome do Nikola Tesla, eu fiquei intrigado na época e fui ver sobre o que era. E ele realmente conseguiu mudar toda aquela empresa e tornar ela uma empresa bilionária hoje em dia. Beleza, show de bola. Ele tem muito crédito dentro dessa área. Ele é um cara que tem pensamentos diferentes, que conseguiu mudar a indústria que ele tá, né? Show de bola. Beleza. Mas o que isso diz pra comunidade autista, né? Eu volta e meia escuto isso de famosos autistas ou ícones da cultura que são autistas ou que apresentaram traços autistas. É muito comum. O próprio Nikola Tesla, por exemplo, ele nunca foi diagnosticado, mas eu estudando a vida dele e vendo cartas que ele escrevia, cartas que as pessoas escreviam para ele na época e a forma que foi retratada a vida dele, ele realmente apresentava vários traços bem interessantes que poderiam, acho que hoje em dia, caracterizá-lo dentro do espectro. Mas o que isso de fato serve para a comunidade? Ter pessoas tão intangíveis dentro da comunidade. Porque o Elon Musk, ele não é comparável comigo, não é comparável com qualquer outra criança hoje em dia que está nascendo com autismo aqui no Brasil, ou sei lá, no Uruguai, na Argentina, na América do Sul em geral. Ele não é comparável, não dá pra fazer essa comparação. E eu sei que muitas vezes várias mães, pais, parentes em geral utilizam essas figuras como uma espécie de esperança de que seu filho consiga alcançar coisas incríveis, né? Mas não é bem assim, porque o Elon Musk ele faz parte do 1% da população do mundo, né? E, infelizmente, a grande maioria das pessoas, né, 99% das pessoas, não vão chegar naquele ponto. E não é porque ele é autista que ele tá lá. Isso é um ponto que tem que deixar bem claro. Não é porque ele tem os traços autistas que ele tá lá. É porque ele teve outras coisas, né? Talvez o hiperfoco, que é um traço autista, possa ter ajudado ele em algum ponto para conseguir chegar onde ele chegou. Mas o que eu quero dizer, para deixar mais claro, é... esse vídeo é uma opinião minha sobre essa questão. Também eu quero tirar isso antes. Não sou nenhum profissional da área da psicologia ou da psiquiatria, então eu não posso falar nada com uma propriedade enorme, assim, com um papel dizendo que eu posso falar. Mas eu posso falar em base das coisas que eu estudei e da experiência que eu passei. A primeira vez que surgiu a possibilidade que eu fosse autista, 7, 8 anos atrás, a primeira coisa que a minha mãe falou foi lembrar que, né, o Messi é autista. Hoje em dia não tem nada a ver, o Messi não é autista. Ok, o Messi não, eu creio que já foi desprovada essa questão, acho que também não é do interesse do Messi ficar falando essas coisas. Mas eu me lembro que na época tinha essa
estavam falando sobre isso. E a minha mãe levantou esse ponto, né? Ah, não, é que o Messi é assim também. Aí, ok, mas onde é que tu quer dizer com isso? O que tu quer dizer com isso, né? Tipo, que eu tenho a possibilidade de me tornar goleador do Barcelona? Não é uma coisa assim que faz sentido. Comparar com pessoas que atingiram, assim, um ápice, é muito comum o Albert Einstein também. É muito comum botarem ele dentro do espectro autista. Ok, o cara que foi responsável pela teoria da relatividade, e eu acho que eu não sou esse cara. Eu acho que ninguém vai ser esse cara. Não porque é impossível ser tão inteligente quanto isso, mas sim porque já aconteceu. Ele já criou a teoria da relatividade. O Messi já foi o goleador principal do Barcelona. O Elon Musk já mudou o mundo com a Tesla e a SpaceX e o PayPal e o escambau. A gente não tem que se comparar, eu acho, nessa questão de coisas que já aconteceram, e sim prestar atenção no que a gente é bom de fato. Porque se a gente ficar se prendendo... Uma das coisas que eu me lembro de eu sentir no momento é uma noção de tipo, beleza, eu tenho que ser extraordinário então. Eu não posso ser só uma pessoa convencional vivendo a minha vida. Eu tenho que ser extraordinário. Porque, infelizmente, é isso que a mídia tá falando pra mim. Que as pessoas com autismo são extraordinárias. Um cérebro que é um gênio mágico. Um cérebro super poderoso. Essa palavra eu ouvi várias vezes. Cérebro super poderoso. Beleza. Dentro das minhas pesquisas, eu fiz uma pesquisa bem funda, ainda tô trabalhando em cima disso, mas dentro da questão do o que é o autismo, né? E uma das coisas que eu cheguei é que é uma das funções do cérebro, né? Digamos que, né, a gente não sabe muito bem o que é consciência, então não vou botar a consciência nisso, mas seria alguma coisa como uma forma de visão que o cérebro tem do mundo. Nós temos a visão que o cérebro se encaixa de forma verbal, que é o que construiu a sociedade que a gente tem hoje em dia. O mundo inteiro, as pessoas típicas são pessoas com uma linguagem verbal no cérebro, que o cérebro consegue identificar as coisas de forma de linguagem, de comunicação, para ter uma sociabilidade, para poder criar em conjunto o mundo. Foi assim que a sociedade, por isso que existe o nome sociedade, se desenvolveu. O autismo é uma visão diferente desse mundo, né? Seria uma visão mais de imagens, né? Imagens referenciais, uma visão mais linear, objetiva e concreta das coisas. E claro que pessoas... Essa forma da visão do mundo, do autismo, né, essa visão mais concreta e objetiva, foi fundamental em vários aspectos da humanidade. De fato, tem várias pessoas, o Sir Isaac Newton, né, basicamente o cara que inventou a gravidade. Antes dele, as pessoas voavam na rua, ele inventou a gravidade, agora a galera pisa no chão, normal. Piadas à parte, mas o Sir Isaac Newton, ele foi um dos caras que basicamente, dentro das teorias dele, né, a dinâmica da física e toda a questão gravitacional, ele meio que deu uma luz para todos os pensadores modernos, né? E aí logo após nós temos o Albert Einstein. Dentro da área literária nós temos infinitas outras pessoas. Tem o Jacques Rousseau lá, que também poderia estar dentro do espectro. Tem, aí dentro da parte de entretenimento e de criação filosófica pode ser Edgar Allan Poe e o H.P. Lovecraft, se bem que não é uma boa ideia falar do H.P. Lovecraft, porque hoje em dia ele já tá caindo num certo... A galera não gosta muito mais dele, porque ele apresentava coisinhas meio racistas e preconceituosas, xenofóbicas e coisas do gênero. Mas existem várias pessoas chaves no mundo que de fato apresentavam esse pensamento diferente da sociedade padrão. Esse pensamento de visão referencial por imagens objetivas e tudo mais. Que conseguia pegar todas as referências que vinha e conseguir transformar aquilo de uma forma mais, digamos, diferente, né? Isso por si só é criatividade, porém, pessoas assim normalmente têm uma certa dificuldade de imaginar coisas que não existem. Por exemplo, é até interessante, né, que eu trabalhei muito com arte, eu pintei quadros, eu dei aula de desenho, dei aula de artes e coisas do gênero. Eu entendo muito das técnicas de arte e da história da arte e tudo mais, porém eu não tenho imaginação, né? Isso é algo meio contraditório, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Mas isso é bem padrão na visão do autismo, né? Que é não ter essa
possibilidade de imaginar coisas que não existem, né? E esse pensamento durante a sociedade de pegar as coisas que existem e entender até o fundo delas e poder modificar pra gente conseguir usar de verdade, que é basicamente a criatividade, isso foi muito necessário, né? Então existiu muito essa necessidade de ter essas duas tipos de visão do mundo o tempo inteiro, né? Pra gente conseguir ter a sociedade do jeito que a gente tem hoje. Porém, quanto mais passa o tempo, mais a medicina evolui, mais essas questões comportamentais são vistas, é cada vez mais comum achar pessoas com esse tipo de visão. Diagnosticá-las, né, no caso. Essas pessoas sempre existiram, só que agora a gente consegue identificá-las. E a vida delas não tá mudando. Não existe... Essas pessoas não têm leis, essas pessoas não têm direitos, essas pessoas não mudam. Elas são vistas como estranhas, diferentes, erradas. E é isso aí. Quando existe uma pessoa extraordinária, como Elon Musk, como o Bill Gates, que eu não sei se ele era autista, mas muita gente fala, o Steve Jobs, ou coisas do gênero, pessoas que mudaram a indústria do mundo de alguma forma, né? É meio que essas pessoas são especiais. Todo o resto não. Todo o resto tinha que ser tão extraordinário quanto, e não tá sendo. E aí gera um negócio esquisito, né? Porque eu tenho autismo, então eu sou... sabe quem tem autismo? Um Elon Musk. Olha só que legal. É legal na divulgação da mensagem do autismo e do espectro em geral. É interessante, mais pessoas podem saber que isso existe. Ótimo. Mas não tem nenhum efeito prático com as pessoas, de fato. A minha vida não muda, a vida da maioria dos autistas não vai mudar. Existe só essa expectativa falsa de que todos tenham que ser extraordinários. E não é bem assim, né? Eu não tenho nenhuma conclusão desse pensamento. Eu não tenho roteiro, não tenho nada. Eu só pensei bastante nessa questão, porque esse fim de semana aconteceu isso, eu li algumas coisas, e eu vi muitas pessoas felizes, muitas pessoas tristes, eu vi muitas pessoas se irritando com essa questão, muitas pessoas que não gostam do Elon Musk. Eu vi gente falando que o Elon Musk é autista, então agora eu não posso ser mais autista, porque eu não quero ser que nem ele. Pessoas falando nesse nível, assim, né? Porque ele é uma pessoa meio controversa, então tem muito além do autismo nisso, né? Mas eu olho isso e penso, beleza, tem espaço para pessoas autistas assim, mas não pessoas autistas normais. Uma pessoa autista pode se tornar o maior engenheiro espacial do mundo, mas ele não pode trabalhar num caixa de supermercado. Ele não consegue trabalhar numa empresa, ele não consegue ser um professor, ele não consegue ter um trabalho convencional. Porque não existe nenhum tipo de suporte para ele no mundo. Porque ele é visto como estranho, esquisito, não tem como enquadrar ele dentro da sociedade. Eu acho que esse vídeo é mais sobre um desabafo, um certo pensamento sobre o que eu tava tendo durante esse fim de semana. E como ontem eu fiz aquele quadro sobre os personagens, né? Eu fiquei pensando nessa questão, né? E as pessoas que existem? Eu poderia fazer ainda mais um vídeo mais complexo, roteirizado certinho com essas questões, né? Com essas pessoas famosas, essas pessoas que mudaram alguma coisa no mundo, que estavam dentro do espectro. Eu acho que seria interessante também. Mas por hoje, eu vou deixar nesse pensamento reflexivo aí, né? Se você gostou dessa questão, se você tem alguma coisa a agregar, por favor, porque eu não entendi ainda, eu não terminei essa minha opinião. Então eu gostaria que, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, uma palavra para discutir, uma ideia nova, por favor, comenta aí embaixo. E seguindo a ideia de ontem, funcionou muito na realidade, foi bem legal a difusão do vídeo. Então é interessante comentar uma palavra aleatória se tu não tem nada para comentar. E aí eu descobri que o YouTube também não gosta que tu fale uma palavra aleatória que muita gente tá botando. Ele excluiu vários comentários. Então, vamos tentar assim. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem nos comentários. Qual que é a sua comida favorita? Ponto. Cada um vai ter a sua e todo mundo que vê e pode comentar aí, caso não tenha mais nada além. Se não tem nada pra comentar, não tá com criatividade, não sabe como agregar dentro disso, me diz aí qual que é a tua comida favorita. E se inscreve no canal, deixa um like e tudo mais.
O meu nome é Otávio e por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.